Cruzeiro e Fluminense se enfrentam nesta noite lá no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O mando é do Cruzeiro, é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Tem muita informação acontecendo no Brasileirão e nos clubes do Brasileirão 2023, mas tudo que você precisa saber sobre essa partida de hoje você encontra aqui nesse vídeo pré-jogo. Então, vambora, roda aí a vinheta. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Se você gostar desse vídeo, você deixa um like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor pra dar uma moral. Vamos embora, tá? A gente já abre deixando claro uma coisa, de que o jogo de hoje acontece às 9h30 da noite. Teremos transmissão da TV Globo para parte do país, né? Outra parte do país vai acompanhar outro jogo, o outro jogo será transmitido pela Globo, mas teremos aí a transmissão da Globo TV aberta e também do Premier. Aí o Premier transmite sim para todo o Brasil. Outra parte aí do país acompanhará Palmeiras e Grêmio, né? Outro confronto. Se você quiser acompanhar com uma narração tricolor, aí, meu amigo, você vem pro YouTube. Eu vou narrar direto lá do Mineirão, sem delay, chegando antes da Globo aí na sua casa, fazendo a narração. Você quer assistir o jogo e ouvir a gente no Raiz Tricolor também, só ativar ali e nem precisa sincronizar praticamente no jogo de hoje. Jogo de número 86 entre Fluminense e Cruzeiro. E uma vantagem sinistra do Fluminense. São 37 vitórias nossas, 22 empates e 26 derrotas só. São mais de 11 jogos de vitórias de vantagem pra gente. Só pra vocês terem noção, no Mineirão são 16 vitórias nossas. No Mineirão, leia-se no mando deles, né? Pode ser em outros estádios também, mas no mando do Cruzeiro são 16 vitórias nossas contra 17 deles. Quando a gente vencer hoje, a gente empata jogando no mando deles. É de fato uma vantagem muito grande pro Fluminense. Obviamente, pro jogo de hoje, a pauta vai ser do nosso lado Vitor Mendes, do lado deles o Richard, né? Não tem como, querendo ou não, é a grande pauta do dia, da semana no Fluminense. Mas vai rolar vídeo sobre isso também. Eu já gravei aqui junto com o pré-jogo e vou publicar. Se você estiver assistindo isso aí depois de 7 horas da manhã, o vídeo já está publicado aqui no canal. Você vai entender todo o caso do Vitor Mendes, que é o zagueiro do Fluminense, que foi afastado por supostamente estar envolvido no escândalo de manipulação de resultados. Fato é que dentro do Brasileirão, meu amigo, o Fluminense precisa se recuperar. Fez 1 ponto dos últimos 6. Esse dado ele acaba ficando um pouco sobreposto ali, né, escondido, porque o Fluminense não ganhou, meteu 5-1 no meio da semana, meteu 5-1 contra o River Plate. Isso obviamente abafa um pouco, mas o fato é que o Fluminense foi a Fortaleza e perdeu um jogo com o time reserva, jogou um clássico contra o Vasco e empatou só esse jogo. O Cruzeiro, por exemplo, fez 4 jogos no Brasileirão e vem de 3 vitórias seguidas. Teve um jogo ruim com o Náutico ali desde que iniciou o Brasileirão também, um problema, mas é um fato que, dentro da sua lógica no Brasileirão, só perdeu um jogo, foi contra o Corinthians na estreia, em que ele fez um jogo duríssimo. Se você olhar a sequência do Fluminense, voltando a falar da gente, a gente está falando de um Fortaleza com a gente com time reserva, de um clássico contra o Vasco e agora de um jogo chato fora de casa. Esses 3 jogos são aquele tipo de vitória que a gente fala, pô, o time campeão vai lá e ganha, vai lá fora, ganha do Cruzeiro, vai com o time reserva para Fortaleza, arruma uma vitória, arruma um empate, pegou um clássico com o Vasco, ganha. 2 oportunidades de agir como time campeão já se foram. Hoje, talvez da sequência que vem por agora, talvez seja a mais necessária, de fato vencer. O Fluminense se colocou num local onde vencer o Cruzeiro é de fato necessário para ele, justamente porque perdeu 5 dos últimos 6 pontos. Bola em campo na área e eu vou falar para você neste momento fazer o quê? Baixar o aplicativo OneFootball. Por lá, a escalação sai um pouco antes da partida, né? Um pouquinho antes de rolar a bola, sai ali a escalação do Fluminense, sai a escalação do Cruzeiro. A escalação do Cruzeiro até vai ter uma dúvida aí pro jogo de hoje, mas especificamente a do Fluminense a gente já sabe que o Vitor Mendes está fora, né? E você pode acompanhar essa escalação como? No OneFootball. Você baixar o OneFootball, um aplicativo de futebol que te oferece muita notícia, muita informação, inclusive também as escalações dos times que vão disputar a partida de hoje. Tô até olhando aqui, tem Santos e Bahia hoje, o Odair Helma, será que ganha? Red Bull Bragantino e América Mineiro,
Internacional e Atlético Paranaense, Flamengo e Goiás. Nossa, como seria legal o Flamengo tropeçar no Goiás que tomou de 5. Tá no Z4 Flamengo. Cuiabá e Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio, e ainda tem também, obviamente, Cruzeiro e Fluminense. Todas as informações estou olhando no OneFootball, você desce aqui na descrição e faz o download desse aplicativo. Vamos pro Bola em Campo e tá aí as prováveis escalações. Samuel Xavier segue fora no Fluminense. O jogador sentiu um desconforto na última partida. O Fernando Diniz chegou a falar na coletiva de que não teve lesão. Mas a gente está olhando aqui pro Guga, né, como lateral direito. Isso porque Samuel Xavier não viajou para BH. Fábio é o goleiro. Guga muito provavelmente joga na lateral direita. Nino e Felipe Melo na zaga. Com Marcelo, que sim viajou e deve ir para o jogo na lateral esquerda. Alexander e André como os dois volantes, já tradicional. Alexander tá até com o número 5 aqui, 35 aqui, né? Eu tenho que alterar o número do Alexander aqui, porque ele é o camisa 5, né? Alexander, camisa 5. Ganso, camisa 10. Arias, 21. Lima, o 45. Lima, que vem substituindo o Keno, que ainda tá fora, lesão muscular e pelo visto fica fora por um tempinho a mais. Germancano no comando de ataque. Germancano tá vivendo uma seca gigantesca, né? Não faz gol há 1 jogos. No Brasileirão, ele não faz gol desde a estreia, né? Contra o América Mineiro. Não fez gols depois disso. Então, obviamente, preocupa muito o Germancano tanto tempo sem fazer gol e não faz gol há 1 jogos porque fez 3 contra o River Plate. Já como eu falei, né, o Vitor Mendes, que já não deveria ser titular, mas está cortado. O Fluminense ele até viajou lá para BH, mas depois de todo o aviso ele foi afastado do clube. E do outro lado, no Cruzeiro, né? Para fechar informações sobre o Fluminense. John Kennedy, que é um jogador do Fluminense que não seria titular também, mas tem vindo bastante do banco. Tá fora por suspensões, tomou 3 cartões amarelos nessas primeiras rodadas. O Fluminense não tem nenhum jogador pendurado para a partida de hoje contra o Cruzeiro, né? Falando do Cruzeiro agora, o time comandado pelo Pepa, tem o provável time é Rafael Cabral, no gol tá pegando muito o Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, eu sempre me confundo os Castan. Esse aqui é o Luciano Castan, não é o Leandro Castan que jogou no Vasco, é o Luciano Castan, jogou no CSA e tal, e Marlon, aquele que jogou pelo Fluminense. Neto Moura, que tá no Cruzeiro já há um bom tempo, e Felipe Machado. Quem era pra estar nesse lugar do Felipe Machado aqui era o Richard, que é um jogador que tem crescido bastante com a chegada do Pepa, e é um cara, eu não sei se é Pepa ou Pepa que se fala, eu sempre leio o nome dele, eu acho que é Pepa, treinador do Cruzeiro mesmo. Enfim, que é o Vin Diesel, pode chamar ele de Vin Diesel. O português Pepa talvez não conte com o Richard. O Cruzeiro sempre divulga os relacionados no dia anterior e não divulgou nessa terça-feira. O Richard também tal qual o Vitor Mendes, um jogador que está entre os citados na investigação do Ministério Público de Goiânia da Operação Penalidade Máxima 2, que investiga sobre manipulação de resultados. O Vitor Mendes teria manipulado um jogo enquanto estava no Juventude e o Richard também não foi pelo Cruzeiro, teria sido enquanto estava no Ceará. Então a gente não sabe, o provável é que o Richard também não jogue. Felipe Machado deve jogar e o Cruzeiro tem 200 desfalques, tá? O Rafael Bilu tá fora por lesão, joga um pouco mais à frente, mas nessa posição poderia ser também o meio de campo com Richard e Ramiro, só que o Ramiro tá fora por suspensão. Kaique, que é um volante da base deles, tá na seleção sub-20, olha o Alexander onde poderia estar também, desfalcando hoje. E o Richard, como eu falei, tá envolvido na operação penalidade máxima. Então Felipe Machado e Neto Moura. Matheus Vital, que fez uma boa partida contra o Santos, foi o único jogo do Cruzeiro que eu parei mesmo pra ver nesse Brasileirão. Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo, Wesley pelo lado direito. Wesley que tava 200, o jogo no Palmeiras, o Wesley tava 200 anos sem fazer gol, fez 2 contra o Santos. E Gilberto, que não voltou à sua boa fase, já marcou no Brasileirão, mas não voltou à sua boa fase ainda no Cruzeiro. Mas é um centroavante que a gente sabe que é um perigo. Não necessariamente a organização do Cruzeiro é exatamente essa, tá? Mas, enfim, coloquei aqui de uma maneira só pra gente ter o básico. E é importante a gente destacar aqui uma situação ainda sobre esse jogo, que é a condição do gramado do Mineirão. O Mineirão ele foi impedido de ter jogos na última semana dos jogos do Atlético Mineiro, lá no estádio pela Libertadores, porque a Conmebol vetou o gramado, porque o gramado estava muito ruim. O que aconteceu?
A Minas Arena, que é a empresa que administra o Maracanã, é como se fosse a dupla Fla-Flu, só que lá de BH, né? Ela já tinha entrado numa confusão com o Cruzeiro não vinha jogando lá, mas o Cruzeiro vai voltar a jogar lá na noite dessa quarta-feira. E olha o estado que está o gramado do Mineirão. A Minas Arena, como diz aí nessa matéria do Globo Esporte, garantiu que o gramado terá jogabilidade, seja lá o que jogabilidade quer dizer, né? Se você olhar aqui também, ó, essa é uma outra foto, assim, desculpa, eu vou chegar no Mineirão, vou tentar chegar até bem cedo lá no Mineirão. Desculpa, não faz o menor sentido isso daqui, ter jogo nisso daqui. Qual que é o principal problema nesse caso? É que como o Galo foi jogar no Independência e o Atlético e o Cruzeiro já tá mandando seus jogos lá, além do América também tá mandando, e o América tá na Sul-Americana, na Copa do Brasil no Brasileiro, o Cruzeiro tá na Copa do Brasil no Brasileiro. E ainda teve jogo da Libertadores do Atlético, o gramado do Independência tá horroroso também. Então BH também sofre com essas questões dos gramados. Teria outros estádios para poder jogar, mas o Cruzeiro vai levar. Esse tipo de gramado prejudica o Fluminense, isso é fato. Eu assisti o Cruzeiro e Santos, como eu falei, nem serviu de tanto para eu poder ver como seria o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, porque o Santos joga numa postura completamente diferente. Eu dei Helma, o Santos. E aí, assim, o Cruzeiro não vai ter a bola contra o Fluminense. A bola fica no pé do Fluminense. O Cruzeiro vai jogar no erro do Fluminense. E assim, obviamente, eu não acredito na teoria ali da conspiração de que o Cruzeiro tá levando o jogo pra lá pra atrapalhar o dinizismo. Não acredito muito nessa teoria da conspiração só, não. Acho que tem muitas outras coisas envolvidas. Mas é óbvio que um jogo nesse estado deplorável de gramado afeta muito mais o futebol do Fluminense do que o futebol do Cruzeiro. E é ridículo que a CBF, no produto, inclusive, que vai passar na Globo, esse é o jogo da Globo, esse é o jogo que chama a atenção de todo mundo, permita que um jogo seja transmitido, seja jogado num pasto, igual a esse que a gente vai ver o jogo na quarta noite. É muito provável, é engraçado, tá? Essas imagens são bem recentes. Vai ser muito provável que eu vou chegar no Mineirão na quarta-feira e o gramado não vai ter essas ranhuras aí todas, parecendo um gramado sintético do Palmeiras. Não vai ter isso, vai estar pintadinho de verde. E aí a gente vai ver muito provavelmente o Cruzeiro ou o Fluminense joga de branco, né? Não acho que não vai ser tricolor contra azul, os uniformes meio escuros. E a gente vai ver os uniformes todos manchados de verde. Enfim. Pra gente fechar essa parte do pré-jogo, esse pré-jogo, a gente informa o seguinte: a arbitragem da partida será feita pelo senhor Flávio Rodrigues de Souza. Um árbitro que já apitou vários jogos de Campeonato Brasileiro, etc. Não gosto muito dele, não, mas não tenho reclamações recentes sobre ele, não. No VAR, a gente vai ter a Daiane Muniz, que é, das que eu tenho visto, a melhor árbitra de VAR. Ela já foi VAR nesse Brasileirão, uma calma, uma tranquilidade, agilidade. Ela foi a árbitra que, por exemplo, apitou, né, esteve, né, como assistente de vídeo em Fluminense e Atlético Paranaense, no 2-0, tanto quanto quando que corrigiu a marcação absurda do pênalti pro Atlético Paranaense, tanto também o gol anulado, o gol do Fluminense que foi anulado, ela também agiu corretamente ali, indicando os dois casos. Flávio Rodrigues apita, Daiane Muniz no VAR tem ido muito bem a Daiane. É isso então, estarei lá direto do Mineirão, tô gravando isso aqui bem tarde, viajo na manhã dessa quarta-feira lá para BH e estarei fazendo a cobertura do jogo, a transmissão você confere aqui no Raiz Tricolor, todo o pós-jogo também, direto da cidade do pão de queijo, que estereótipo, né? Você confere aqui no Raiz Tricolor, beleza? Tamo junto, até a próxima e tem vídeo sobre o caso do Vitor Mendes, beleza? Valeu.